17, livro do Êxodo, capítulo 17. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Hoje eu vou ser generoso com você, hein? Não vou pedir para você ler muito, não. Você encontrou o Êxodo 17? Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Repita isso, por favor. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Eu gostaria que você repetisse esta pergunta: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, leva contigo à mão o bordão com que feristes o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairás água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Repita, por favor. Chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Esta tem sido uma pergunta. Está o Senhor no meio de nós? Quando nós temos sede de alguma coisa, quando nós temos falta de alguma coisa, a primeira pergunta que a nossa alma faz: está o Senhor no meio de nós? Ou, aonde está Deus? Ou, será que Deus não está vendo? Olha que interessante. Eu gostaria que você acompanhasse esse raciocínio comigo, para que o Espírito Santo esteja construindo esta verdade na sua vida. Existe uma guerra travada. Existe uma batalha constante. Mas essa guerra, essa batalha, não está acontecendo lá no Iraque. Esta guerra, esta batalha, está acontecendo aqui na minha mente.
batalha. Eu gostaria que você repetisse isso, por favor. A minha mente é um campo de batalha. A minha mente é um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha. No plano original de Deus, o meu espírito, no plano original de Deus, o meu espírito tinha comunhão com Deus. E eu receberia de Deus tudo que eu precisava, tudo que eu precisaria para o meu espírito. E eu me alimentaria das coisas desta terra. No plano original de Deus, o Adão poderia comer de todas as árvores do jardim. A alimentação do Adão seria uma alimentação natural. Ele comeria frutas, como fruto do jardim. Mas o Adão pecou. E porque o Adão pecou, o Adão só ser retirado do jardim do Éden. O jardim do Éden ficou fechado. Algumas gerações se passaram. E o espírito do homem estava morto, estava separado de Deus. E agora, os homens precisavam fazer um sacrifício para se aproximar diante de Deus. E até mesmo aquele que fez o sacrifício certo, ou fez a melhor oferta, Abel, também foi morto, também foi perseguido. E muitos podem dizer: mas onde está Deus que permitiu o irmão ruim fazer isso para o irmão que é bom? Não há nenhum homem sequer que seja bom. Na nossa humanidade, nós às vezes pensamos: eu sou muito bonzinho, eu preciso ser um pouquinho mais ruim. Entenda bem uma coisa: o mundo, diz o ditado popular, é dos espertos. O ditado popular diz que o mundo é dos espertos. Mas ninguém é tão esperto que não seja enganado. Ninguém é tão ruim que não sofra com maldade. Então, independentemente se você é bom ou se você é ruim, existe uma batalha sendo travada na sua mente. Por quê? Porque a nossa mente se tornou um campo de batalha. Porque nós não temos mais como nos comunicar com Deus. A comunicação com Deus foi interrompida. E aí, nós tivemos que desenvolver a nossa mente, a nossa alma, a nossa capacidade de superar circunstâncias. E aí, o ser humano foi embrutecendo, foi endurecendo. E aquilo que seria para benefício do homem se tornou motivo de sofrimento para o homem. Porque o homem que tinha a bênção de Deus
para conquistar, o homem que tinha a bênção de Deus para dar ordens, para possuir coisas nesta terra, esse homem perdeu a bênção de Deus. Veio Jesus e reverteu essa situação. O nosso espírito foi recriado em Jesus, o nosso espírito é recriado. Mas a nossa mente, a nossa alma, ela precisa ser transformada. Mas o que acontece é que às vezes nós nem precisamos que o diabo fale alguma coisa. Às vezes nós nem precisamos que alguém venha falar algumas coisas de ruim para nós. Porque influenciada pelo pecado, por causa da queda, nós desenvolvemos uma capacidade de nos acusar. Só que nós sempre nos acusamos de maneira tal que os outros fiquem como os agressores. E nós sempre nos fazemos de vítima. Não existe um ser humano, na sua capacidade humana, que reconheça os seus erros. Todo ser humano, ele tenta se justificar e ele tenta procurar um culpado. Um culpado. O filho acusa os pais, ou de ter sido muito ruim, ou de ter sido muito bom. Pouco importa. E de acusação em acusação, a esposa acusa o marido ou de ter sido muito ruim, ou de ter sido muito bom. O marido acusa a esposa ou de ter sido muito ruim, ou muito bom. Independentemente se você é bom ou ruim, independentemente, nós vamos sofrer essa batalha, nós vamos sofrer essa pressão, e essa pressão vem justamente na hora em que nós estamos brigando pelas migalhas. O que são migalhas, Carlos? São coisas que Deus não nos deu, mas que nós queremos. O que é o excelente, Carlos? É aquilo que Deus nos deu, que nós quase sempre não queremos. Isso é natural, é do homem natural. Não, Carlos, mas eu sou crente. Sim, embora nós sejamos crentes, embora nós
tem prometido para nós, dentro de nós, há um homem natural. Dentro de mim, há um homem espiritual, que eu vou chamar de Moisés. Amém? Então repita isso, por favor. O meu espírito é um homem espiritual, que eu vou chamar de Moisés. A minha alma e a minha carne são naturais, fazem parte do povo. Entendeu? O meu espírito é como Moisés. O meu espírito fica face a face com Deus. O meu espírito foi recriado, fica face com Deus. É como Moisés. E o Moisés, ele tem que cuidar do povo, ele tem que andar com o povo. O seu homem espiritual, o meu homem espiritual, tem que andar com o povo, tem que andar com uma pessoa que é puramente carnal. O que está dizendo, Carlos? Exatamente isso. Essa situação de Êxodo 17, de 1 ao 7, que aconteceu aqui em Refidim, acontece na nossa mente todos os dias, todos os momentos. Agora está acontecendo. Agora está acontecendo. A sua carne está dizendo assim: o que é isso que ele está falando que eu não entendo? A sua alma está dizendo assim: eu estou achando que o Carlos hoje não está muito certo, não. E o seu Moisés, ou seja, o seu homem espiritual, está dizendo assim: Senhor, estou vendo a hora de eu ser sufocado, estou vendo a hora que vão me apedrejar. Você está me entendendo? Amém? Então, porque você vê que tem três classes de pessoas aqui que estão envolvidas nessa situação. Repita isso, por favor. Moisés, os anciãos e o povo. Certo? Moisés simboliza o meu espírito. Os anciãos simboliza a minha velha natureza, aquilo que eu sei, certo? Por quê? Porque embora eu renove a minha mente, eu não esqueço das coisas velhas. Esquece? Não. E o povo? O povo simboliza a minha carne, a minha natureza carnal. Sede é uma necessidade espiritual ou uma necessidade carnal? Ou natural? Natural, não é? Então quem tem sede de água? É o meu físico, é o meu homem natural, é a matéria. Carlos, mas eu não preciso de água para viver? Sim, mas Deus sabe que você precisa.
perguntaria a Moisés para esse povo? Já que Moisés me perguntou, pergunto eu para você. Pergunto eu para você. Quem foi que criou a água? Foi Deus que criou a água. Esse povo aqui, que não é diferente de nós, tinha visto o Moisés transformar a água em sangue, lá no Egito. Moisés chegou, essa é a segunda praga. O Moisés chegou no rio Nilo, pegou a sua vara, o seu cajado, o seu cordão, tanto faz, e feriu as águas, e as águas transformaram-se em sangue. E o povo viu isso. Depois houve mais 8 pragas. E Deus prevaleceu contra Faraó. Faraó é uma figura do diabo. Faraó é uma figura do diabo. Mas o povo aqui não estava enfrentando o diabo. Você não está enfrentando mais o diabo, porque o diabo já foi vencido. Eu e você não estamos brigando com o diabo, brigando com os demônios. Quando nós estamos brigando por migalhas, migalhas. Nós não estamos brigando com os demônios. Nós estamos, em primeiro lugar, nós estamos querendo matar o nosso homem espiritual, porque nós agora encontramos um outro culpado, não do lado de fora, nós encontramos um culpado do lado de dentro. Agora, o culpado do lado de dentro agora é o nosso homem espiritual. E aí, ao invés de nós entendermos o que Paulo escrevendo aos Efésios disse, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes da maldade. Ou seja, a nossa luta é espiritual. A nossa luta é espiritual. E a luta espiritual nós vencemos espiritualmente. Eles estavam brigando por uma coisa espiritual, estavam brigando por água. Água é o quê? Natural. Então entenda. Nós não precisamos e não devemos ficar brigando por migalhas. Bom, acontece toda essa situação. Moisés vai lá, fere a rocha, a água sai da rocha, o povo bebe a água, bebeu a água, está resolvido. Acabou o problema do povo. Olha como Deus é um Deus amoroso. Olha como Deus é um Deus amoroso. Deus sabia que o povo era ignorante. Eu e você, na nossa humanidade, na nossa carne, na nossa natureza carnal, nós somos o quê? Ignorantes. Nós somos animais.
somos animais. Nós, cada um conviveu com uma quantidade de tempo, certo? Cada um conviveu com uma quantidade de tempo. Embora eu tenha ensinado os meus filhos a respeito da palavra de Deus, não é? Embora o Carlos Eduardo tenha sido batizado no Espírito Santo aos 3 anos de idade, embora o Rafael também tenha sido batizado no Espírito Santo, e eles podem orar, porque já receberam, eles podem orar no Espírito, quando eles quiserem. Às vezes, eles perdem a batalha para o povo. Embora eles sejam como Moisés, e eles podem subir no monte de Deus, eles podem falar com Deus, e Deus fala com eles face a face, eles perdem para o povo, eles perdem a batalha para o animal deles. Por quê? Satanás está só esperando para comer as nossas carnes. Satanás não pode tocar no nosso espírito. Mas ele pode comer nossa carne. Eu e você, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos pecados, não corremos o risco de irmos para o inferno, mas nós corremos o risco de, por causa da nossa carne, e porque ficamos correndo atrás de migalhas, sermos engolidos pelo diabo e irmos com ele para o inferno, mesmo não sendo essa a vontade de Deus. Nós precisamos entender que o que Deus tem preparado para nós aqui na terra, o que Deus tem preparado para nós lá no céu, não é migalhas. Mas Satanás, ele ainda hoje faz a mesma coisa que ele fez no jardim do Éden. Ele fala: olha para as migalhas, se atente para as migalhas. Carlos, mas era 100 mil reais. Migalhas. Se não era o excelente de Deus, era migalha. Você está me entendendo? A migalha não fala do valor. A migalha não fala do valor. A migalha fala em você querer algo que não está preparado para você. Qualquer coisa que não é seu, qualquer coisa que não está preparado para você, é disso. É disso. O Senhor Jesus disse assim, que se alguém te pedir a sua capa, que você deve entregar a sua túnica também. Ou seja, a Karine está mais fácil para explicar. Se alguém pedir aquele coletinho dela, que ela entregue a blusa também. Nossa, mas ela vai ficar só de sutiã. Uma mulher de Deus não pode ficar de sutiã. Eu estou espiritualizando uma situação, amém? Ou seja, se uma pessoa chegar para você
olha, você está errado. Você me ofendeu, me maltratou, me passou para trás, não me amou, sabe aquela. Ele está pedindo a sua cara. Você está usando. Ou seja, você diz então para a pessoa: sim, você tem razão, realmente eu fiz tudo isso mesmo. Você tem razão. Aí você deu a capa para ela. Mas você ainda tem que dar a tudo. Aí você diz para ela assim: mas você me perdoa por eu ter feito tão mal assim para você? Amém? Carlos, mas eu vou reconhecer um erro que não é meu. Você não está reconhecendo um erro que não é seu? Jesus não falou para você dar a túnica que você tinha roubado, a capa que você tinha roubado, falou para dar a sua. A pessoa vai pedir a sua. Aquilo que é seu. Ele não está falando de você dar uma coisa que você tinha roubado, que não era seu. Ele está falando que uma pessoa veio pedir aquilo que é seu. Que você tinha, né? Porque uma capa não cobre a sua vergonha, no caso da Karina. O coletinho vai cobrir. Mas se ela tirar o colete, tudo bem. Mas para ela tirar a blusa, né? Embora tenha o sutiã, por que você está falando disso, Carlos? Porque às vezes nós gastamos tempo brigando com o diabo, batendo no diabo, expulsando o diabo, falando para o diabo sair das nossas vidas, e nós nos esquecemos que o diabo, o vosso adversário, ele anda ao redor procurando um espaço que eu e você vamos dar para ele. A Bíblia diz assim: não dê lugar ao diabo. E como nós damos lugar ao diabo? Quando ele fala para nós assim: olha para as migalhas. E ao invés de nós olharmos para o excelente de Deus, nós ficamos olhando para as migalhas. A minha carne, a sua carne, ela tem um tempo de vida. Sim ou não? Sim. Então ela está desesperada. Por quê? Cada dia que passa, para ela é menos um dia. Então ela está desesperada. Ela diz assim: ah, mas olha, o tempo está passando e você não vai. O tempo está passando e você não vai. Quem é que está falando isso? A minha carne. A minha carne. E às vezes nós até falamos: é o diabo. E não é o diabo, é a minha carne, é a minha natureza. O Carlos Eduardo não queria estar aqui hoje. Ele queria estar em casa assistindo um filme. Se ele estivesse em casa assistindo um filme, o computador no colo, mexendo no MSN, a carne do Carlos Eduardo estaria assim, regozijando. E daí a carne dele falaria assim: ô mãe, estou com fome. Então ele comia. Certo? Ele sabe que de tanto comer na frente da televisão e no computador, né? O que acontece, Carlos Eduardo? Se só comer, o que acontece? Estufa, né? Engorda. Isso tudo é ligado.
sentado na televisão, que eu não fico sentado no computador, que eu não como, não é disso que eu estou falando. Né? É que tem, vou colocar tempo para todas as coisas. Né? Há tempo para todas as coisas. Então, se eu fizer só a vontade da minha carne, se eu fizer só a vontade da minha carne, existe uma seita, e eles olham para a Bíblia, viu? Toda religião, ela tem como base a Bíblia. Existe uma seita que diz assim, realmente a carne não presta. Né? Realmente isso aqui, ó, é lixo. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer tudo o que ela gosta, porque assim ela se desfaz mais depressa, né? E todas as coisas se desgastam com o uso, não é? Todas as coisas não se desgastam com o uso. Então nós vamos fazer tudo o que ela quer, vamos desgastar ela bem, porque assim ela destrói rápido. Mas tem vantagem? Tem vantagem? Não, não tem vantagem. Por quê? Porque se tudo tem um tempo determinado, se Deus determinou que você tem 70 anos de vida, adianta você querer morrer com 15? Você vai morrer com 15? Se Deus determinou que você tem que viver 70, você vai morrer com 15? Não. Deus vai te dar o livramento aos 15. Né? E aí, você tenta morrer com 20. Você está determinado é 70. Deus te dá o livramento de novo. Só que o que acontece? Você era para chegar nos 70, com saúde, era para chegar inteiro, com braço, com perna, com tudo certinho. E que jeito chega nos 70? Se você fizer tudo que a sua carne manda, você vai chegar nos 70, né, em frangalhos. Nós vivemos querendo ganhar do diabo, mas nós nos esquecemos que o diabo ou os espíritos malignos, quem foi que enfrentou Faraó? Foi o povo? Foi o ancião ou foi Moisés? Moisés. Quem é que vai lutar as nossas lutas espirituais? O meu espírito. Amém? O meu espírito. E o meu espírito, que se uniu ao Espírito Santo, foi recriado e é uma nova criatura. Ou no caso aqui que representa Moisés, ele vence, ele tem as armas espirituais para vencer as minhas batalhas espirituais. E todas as vezes que eu vou contra o inimigo, e todas as vezes que eu dou ordem ao inimigo, e todas as vezes que eu repreendo Satanás, que eu expulso Satanás, Satanás diz assim para os seus demônios: vamos embora, nós não podemos com ele, mas pode ficar tranquilo. Daqui a pouco o povo vai ficar com sede. E aí nós vamos ver o que o povo vai fazer. Está entendendo? Olha o versículo 8. Depois que tudo aconteceu, né? Então veio Amaleque e pelejou
Amaleque simboliza a minha carne. A minha carne. Amém? Então, entenda bem. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. Eu sei de uma coisa. Eu sei de uma coisa. Deus, o Espírito Santo, está falando para mim e para você. Tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Se tão somente você crê, coisas maiores Deus vai fazer na sua vida. Porém, eu e você precisamos subjugar a nossa alma. Precisamos subjugar a nossa alma. Ou seja, nós precisamos ganhar a batalha na nossa mente. Eu e você precisamos determinar quem vai vencer essa batalha. Se Amaleque ou se o meu espírito vai vencer essa batalha. A maioria dos crentes não estão perdendo a guerra com o diabo, eles estão perdendo a guerra para a sua própria carne. Eu não estou dizendo que o diabo não existe, eu não estou dizendo que os demônios não influenciam. Eu não sei se você sabe, mas uma pessoa, quando está servindo Satanás, ele come carne crua, ele come defunto, ele fica 3, 4 dias dormindo no roncó, no chão assim, comendo qualquer porcaria que levar para eles, para que os demônios se impregnem na carne dele, para a carne dele ficar forte, para a natureza humana dele ficar forte, e ele receber força dos demônios. Eu e você, que entregamos a nossa vida para Jesus, o que nós fazemos para enfraquecer a nossa carne? Ficamos correndo atrás de migalhas, né? Ficamos correndo atrás de migalhas. Ou brigamos com o nosso homem espiritual se faltar água. Brigamos por coisas insignificantes, quando na realidade nós precisamos entender que a nossa luta não é carne e sangue, a nossa luta é espiritual. Essa luta espiritual nós vencemos através do nosso espírito. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, ou seja, são poderosas no espírito, são poderosas em Deus. E eu creio, e porque creio, estou falando. A minha batalha, eu venço ela pela fé. Repita isso, por favor. Eu venço a minha batalha pela fé. Eu venço a minha batalha pela fé. Massá e Meribá significa contender e tentar a Deus. Com a nossa alma nós contendemos, na nossa carne nós somos tentados. Repita isso, por favor. O meu espírito se relaciona com Deus. A minha alma contende com Deus. E a minha carne é tentada.
igualzinho. A minha carne diz assim, quero ver o que Deus vai fazer. Eu não enxergo, né? A minha natureza carnal, eu só enxergo o visível. Amém? Com esses olhos que a carne há de comer, diz o homem, eu quero ver. Isso aí o que é? É a natureza carnal. Com a minha alma, né? Eu começo a compreender. Eu digo, ai Deus, isso eu não quero. Ai, por exemplo, não tem nada a ver, é só para você entender. Né? Tinha um missionário que dizia assim, ele era missionário. Né? Um chamado missionário. Mas ele dizia assim, o Japão não. Mas você não é missionário? Sou. Então você pode, se você sabe que você é missionário, sei. O missionário, ele precisa ser enviado para outro lugar. Se vai ficar aqui dentro da igreja, não é missionário, é pastor. E ele dizia, eu sou missionário, Deus, mas eu não quero ir para o Japão. E ele começou a contender com Deus. O Japão não, Deus. O Japão não, Deus. O Japão não, Deus. O Japão não. Por que ele falava com o Japão não? Porque lá no fundo ele sabia que era o Japão. Mas a nossa alma contende. Eu e você sabemos o que devemos fazer. Mas nós não queremos fazer o que sabemos que devemos fazer. Eu e você, na nossa humanidade, nós chegamos e nós falamos assim. Normalmente eu atendo pessoa, eu ouço pessoa há 14 anos. Assim, eu ouvi bastante. As pessoas chegam e elas dizem assim, olha, eu tenho um problema, eu estou com sede, mas eu não quero beber aquele copo d'água. Eu estou com sede, mas eu não quero beber aquele copo d'água. Mas eu sei que eu preciso beber aquela água. Mas é difícil, sabe? Eu não sei o que aconteceu com aquela água, eu não sei o que aconteceu com aquele copo, não sei. Eu sei que eu preciso. Por que você não bebe a água por mim? Aí eu digo para a pessoa, tá bom, então eu vou beber água para você. Aí eu pego a água e eu bebo a água para a pessoa. E a pessoa diz assim, agora dá um pinguinho da água para mim. Eu falo, tá bom, dá mais para mim. Deixa eu pingar um pinguinho da água dela. Ela sai. Que maravilha, glória a Deus. Estou bem. Amém, glória a Deus. Podia beber um copo de água. Ficou satisfeito com um. Jesus contou uma parábola. Dois homens, né? Um que comia migalhas e o outro que tinha banquetes. Os dois morreram. O que comia migalhas foi para o seio de Abraão. O que comia banquete
homem falou assim: mas deixa eu fazer mais um pedido. Me permita que eu volte para avisar aos meus parentes, a minha família, porque eles estão lá comendo um banquete e na verdade eles estão comendo migalha. Aí na parábola o Abraão disse assim: não, quem está aqui também não volta lá para falar que aqui é ruim. Tem lá Moisés, a parábola diz: tem lá Moisés e os profetas para falar para eles. Entenda bem uma coisa: se for pouco que você tem, mas se você estiver recebendo de Deus aquele pouco é o excelente. Mas se for muito que você tem, mas aquele muito não estiver vindo de Deus, aquilo é ligado. Por quê? O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é migalha. Você está falando de dinheiro, Carlos? Não! Você está falando do quê? Eu estou falando de tudo. O que a sua carne, o que a minha carne quer. A minha carne, a sua carne, as nossas natureza natural quer o quê? Quer tudo que seja rápido, instantâneo, depressa. Não é assim? Você queria que resolvesse os seus problemas quando? Eu queria 49 anos atrás. Porque o meu problema começou no dia que eu nasci. Porque os meus começaram quando eu nasci. Se é para reclamar, se é para murmurar, os meus problemas começaram quando eu nasci. E eu já queria que tivesse resolvido isso lá atrás. E eu já conversei com Deus nesse sentido. E Ele me convenceu. Ele me deu uma gotinha de água e falou assim: toca, o seu pai. Ai, Deus, o senhor é meu pai, sou seu pai. Tá bom, está resolvido. Nem quero saber quem é meu pai mais. Mas ele sempre foi meu pai. Ele não se tornou meu pai porque eu não conheci o meu pai. Ele já era meu pai. Eu só precisava de conhecê-lo e receber o amor do pai. Amém? Mas Satanás ele fez de tudo para impedir. E ainda hoje ele está fazendo com que eu e você estejamos olhando para as coisas naturais. Ele está fazendo de tudo para que eu e você olhemos para nós e falamos assim, decretamos: eu desisto, eu não tenho jeito. Quando eu digo eu desisto, eu amarro os meus pés. Quando eu digo para mim não tem jeito, eu amarro as minhas mãos. E daí? Eu vou para onde? Os pés e as mãos amarrados. Quem foi que me prendeu? Foi Deus que me prendeu? Quem foi?
não quer que você desista. O que Deus tem preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não desceu ao seu coração ainda, não subiu à sua mente natural, mas Ele está preparado. Você precisa tão somente crer, porque essa é a fé que nós pregamos. Se você, com a sua boca, confessar a sua fé, e com o seu coração crer, você vai ter. Mas, se você não crer, não confessar, você não vai ter. Como a Carolina disse, tem um tanto de coisas preparado para nós, e nós estamos correndo o risco de não viver aqui nessa terra, pelo fato de não crermos. Satanás é o ladrão da fé. Jesus disse em João 10:10, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar o quê? Ele quer roubar a sua fé. Para matar o quê? A sua esperança. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se Satanás roubar a sua fé, você vai falar o quê? Desisto. Perdeu a fé, acabou-se a esperança. Amarrou os pés, amarrou as mãos. Pronto. Você está preso. E nem era da vontade de Deus que vocês ficassem presos. Mas, disse o escritor, que nós estamos presos com as cordas do nosso pecado. Provérbios diz isso. Que nós ficamos presos com as cordas do nosso pecado. Carlos, mas e como é que faz, Carlos? Se eu disser que eu não tenho pecado, pronto, menti, já pequei. Entenda bem uma coisa. Deus não está preocupado com os nossos pecados. Deus está preocupado com a nossa falta de fé para confessar o nosso pecado. Deus não está preocupado com os nossos pecados. Ele sabe que nós vamos pecar. Eu não vou enganar ninguém e falar para você assim, olha, agora porque você entregou sua vida para Jesus, nunca mais você vai pecar. Se alguém falar isso, é um mentiroso. Já está pecando, disse o Carlos Eduardo, que está escrito na Bíblia. Jesus não veio chamar os homens perfeitos. Entenda. Ah, mas eu sou um bom homem. Eu sou honesto, eu não roubo, eu não mato. Ah, mas eu faço tudo direito, eu pago minhas contas direito. Mas em alguma coisa nós vamos falhar, porque a nossa humanidade é imperfeita. A nossa carne, nós precisamos lutar contra a nossa carne, nós precisamos lutar contra a nossa natureza humana. Porque como a nossa carne não é do céu, e se nós olharmos para a Bíblia, desde Adão até João, que foi o amigo íntimo, mais chegado de Jesus, o homem que Jesus disse assim, ó, se eu quiser que ele não morra, ele não morre. Foi o último apóstolo a morrer, e Deus deu a revelação para ele
do Apocalipse, desde o Adão até o João, todos eram falhos, imperfeitos e pecavam. Mas o João é o apóstolo do amor, é? Sabe o que o João pediu para Jesus um dia? O João estava caminhando junto com Jesus e eles passaram por uma cidade e a cidade não quis. Eles não creram, não quiseram receber os milagres que Jesus estava fazendo. O João falou assim: Jesus, quer que nós peçamos, quer que a gente peça para cair fogo do céu para consumir esse povo aí? O João era bonzinho, né? Ele só queria orar a Deus, pedir para Deus mandar fogo do céu para matar as pessoas. Eu e você na nossa humanidade, diante de uma circunstância, diante de uma situação, nós vamos acabar, se dermos lado para a nossa carne, para a nossa humanidade, nós vamos acabar pedindo a cabeça de alguém. Quantas não são as pessoas, né, que oram assim: ai, Deus vai fazer a obra, vai matar meu marido. Deus vai fazer a obra, vai matar minha esposa. Isso não é obra de Deus. Você está me entendendo? Deus não precisa matar ninguém. Deus não quer a morte de ninguém. Deus quer a transformação do homem, amém? Deus quer a transformação do homem. Ah, mas se o homem não quiser a transformação, Deus irá com ele até a última circunstância. Mas eu e você, eu não estou falando com as pessoas do lado de fora, você está me entendendo? Amém? Eu não estou falando com as pessoas do lado de fora. Deus, o Espírito Santo, manda te dizer: eu vou contigo até a última circunstância. Você está me entendendo? Rafael? Deus irá contigo até a última circunstância. Você tem um homem espiritual dentro de você. Dá voz a esse homem espiritual e diga assim: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu irei contigo até a última circunstância. Até a última circunstância. Até o último momento. Até o último momento. Até o último fôlego de vida. Até o último fôlego de vida. Eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Então não desista da fé. Então não desista da fé. Insista Insista em crer em crer que Deus que Deus te gerou te gerou com um propósito. com um propósito. Não se preocupe com o diabo, Não se preocupe com o diabo, nem com os demônios, nem com os demônios. mas se renda ao Espírito, Se renda ao Espírito. fortaleça o seu homem espiritual, Fortaleça o seu homem espiritual. dá alimento para que ele possa crescer Dá alimento para que ele possa crescer. e ficar mais forte Ficar mais forte. que a sua vontade, Que a sua vontade. e mais forte que os seus sentimentos, Mais forte que os seus sentimentos. mais forte que os seus pensamentos. Mais forte que os seus pensamentos. Aí você verá Aí você verá. a sua alma se transformará, A sua alma se transformará. os teus pensamentos
pensamentos serão mais altos. E os teus sentimentos serão os mesmos sentimentos que estavam em Jesus quando ele completou a missão, morrendo na cruz, te dando a salvação. Amém? Isso é libertação, irmãos. Isso é libertação. Estou até sentindo o cheiro de chifre de diabo queimado agora. O chifre do diabo está queimando agora. Ele está mordendo o rabo dele e falando assim: mas como é que eu vou fazer? Eu gosto de comer carne e aquele povo não quer mais saber de dar lugar para a carne. Quer um conselho? Amanhã, presta atenção, não é peso, não é fardo. Se você sentir paz, se você quiser que o Moisés vença a sua carne, né? Como é que Moisés, ele subiu no monte, ficou lá, né? Josué foi lutar para vencer a carne. Como que nós fazemos para vencer a nossa carne? Amanhã, quando você acordar, sua carne falar assim: quero água! Você diz assim: um momento de Deus. Você está entendendo? Sabe aquilo que a sua carne vai pedir? Está entendendo, né? Estou falando de água. O povo aqui queria água. Mas eu não sei qual água, qual é a sua necessidade. Porque sua carne